Record. Estamos gravando. Então, pessoal, que legal que vocês estão participando aí, Manolo, Natália. Eu sou o Luiz Fernando, do grupo Amigos Ajudam Amigos, e hoje vamos falar aqui sobre adaptações urgentes aí para o self-service. Principalmente quem tem quilo, que vai ser punk o negócio. Hoje quem vai conversar vai ser o Arnaldo. Arnaldo é especialista aí há mais de 30 anos, é o cara do grupo, é o consultor que tem experiência aí, tem mais experiência para falar sobre isso. Já teve um monte de restaurantes, de estabelecimentos nessa área. Se apresenta aí, Arnaldo. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Arnaldo Lafante Júnior, eu sou consultor multidisciplinar da Bem-Estar Consultoria Gastronômica e Empresarial. E conversando com o Luiz, a gente decidiu fazer essa live justamente, bem direcionado, justamente para restaurante self-service, né? A gente sabe que agora na retomada da pandemia, né? A retomada na reabertura dos negócios, dos bares e restaurantes, esse tipo de restaurante talvez seja o que vai mais sofrer. Então, deixa eu passar aqui o slide. Bom, pessoal, aqui todo mundo sabe quais são os protocolos, né? Já foi dito a exaustão lá no grupo Amigos Ajudam Amigos. Inclusive, faltam algumas coisas aqui, mas eu coloquei só para as pessoas entenderem como que vai ser bem complicado. Por exemplo, o salão só vai poder ser permitida o uso do salão com 40% da sua capacidade, ainda mantendo alguns protocolos de segurança, um metro de distância, o cliente não vai poder se servir, vai ter que ser servido por um funcionário, ou então usar luva. Então, vai ser muito complicado. Então, pensando nisso, a gente decidiu realmente fazer essa live, dando algumas dicas e qual seria a solução para especificamente esse tipo de serviço que é o self-service e como que eles vão poder se adaptar para poder trabalhar nessas condições, né? 40% do salão. Bom, o segundo conselho que eu costumo dar, pessoal, agora é mais do que necessário, é um momento extremamente propício a você conhecer o seu negócio. Um fator que eu esbarro muito, uma situação que eu canso de esbarrar quando eu vou fazer um briefing ou vou prospectar um cliente, eu faço algumas perguntas para o cliente, se ele conhece o negócio, e ele não tem nem ficha técnica. É um item que nós vamos falar lá na frente. Então, eu pergunto, você conhece os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? E é muito fácil, pessoal. Tem uma ferramenta aqui, eu fiz questão de colocar. Essa aqui é uma ferramenta que nós vendemos lá na consultoria, mas que qualquer um pode fazer. Tem uma metodologia bem simples de ser aplicada, chama-se análise SWOT. SWOT é a abreviação de 4 termos, né, que são fraquezas, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, uma coisa que eu recomendo, que todo mundo tem que aprender a fazer, é justamente aplicar essa ferramenta análise SWOT para você conhecer, principalmente, quais são os pontos fortes do seu negócio, mas principalmente, quais são os pontos fracos, o que eu tenho que melhorar, quais são as oportunidades que a gente está desperdiçando. E essa live vai justamente mostrar que a pandemia, ela, óbvio, é uma coisa muito ruim, né? Vários negócios fecharam, vários ainda fecharão, mas também selecionou um pouco o mercado, a concorrência vai ser muito menor e as oportunidades vão aparecer. E eu acho que esse momento é uma oportunidade para quem tem esse tipo de negócio conhecer um serviço que é muito mais eficaz, mais lucrativo e operacionalmente ele tem poucas desvantagens em relação ao self-service. Mas eu só vou dar a resposta lá no fundo, lá atrás. Bom, terceiro item, nós vamos falar sobre os pontos fortes do self-service. Então, quais são os pontos fortes? Rapidez no atendimento, porque o cliente chega ali, pega, se serve, senta, come. Então, para estabelecimentos que estão localizados em centros comerciais, é um ponto forte, rapidez. A rapidez é um ponto forte. Às vezes o cliente tem pouco tempo para almoçar, só uma hora de almoço, né? Mas você tem que pensar que ele tem, às vezes, 10, 15 minutos para se deslocar do trabalho até o seu estabelecimento. Aí tem o retorno, que é 10, 15. Então ele tem, na verdade, de 30 a 40 minutos para comer. Então esse talvez seja um dos maiores pontos fortes do self-service, a rapidez.
O preço é acessível, né? Essa pessoa, a gente sabe que ela come de acordo com a sua vontade, mas também com o seu bolso, porque se tiver com o final de mês, terceira semana do mês, já tiver meio descapitalizado, ele pega pouca comida, ou pega comida que seja mais leve, né? É um outro ponto forte. Tem várias opções, que isso aqui é um ponto forte, mas também é um ponto fraco, porque são muitas opções de pratos, né? Muita salada, muito prato quente, muita guarnição. E o autoatendimento, que é um outro ponto forte, que o cliente pode pegar a quantidade que quiser, né? No executivo é aquela quantidade que vem no prato e às vezes tem gente que acha que é pouco, né? Apesar que é feito um estudo, quando a gente faz o cardápio para o executivo, é feito um estudo de per capita por cliente, né? Então esses são os pontos fortes. Deixa aqui pegar o... Bom, os pontos fracos, pessoal. Desperdício é enorme. Eu coloquei 15, mas em alguns casos bate a casa dos 25%. E tem uma coisa que é sobra e resto. Sobra é o que fica lá na panela, dentro da cozinha, que a gente pode reaproveitar. A gente pode remanufaturar aquela comida, né, porque ela está armazenada na geladeira ou está na panela, está guardada de uma forma segura, dentro das práticas de manipulação de alimentos. Mas resto é o que ficou lá no buffet. Isso não tem como reaproveitar. Vai para o lixo. A gente não pode nem doar, porque corre o risco de você ser incriminado se alguém passar mal aí, enfim, é bem complicado. Então, esse ponto fraco, às vezes, bate na casa dos 20%. Bom, outro ponto fraco do self-service, você precisa ter uma rotatividade muito grande, 3 vezes o número de lugares que você tem no salão. Então, por exemplo, pega um restaurante que tem 100 lugares, você tem que fazer, em média, 300 refeições por dia. E a gente sabe que nem sempre você consegue alcançar esse número. A margem de lucro talvez seja... Talvez não, com certeza é a menor margem de lucro de todos os tipos de serviço, é 10% de lucro líquido. Capital de giro muito grande, porque você tem um número de opções de alimentos enorme, né? Como a gente falou lá, a quantidade de... É um ponto fraco também, apesar de ser um ponto forte, muitas opções de comida, acaba se tornando também um ponto fraco, porque você tem que ter um capital de giro enorme, estoque enorme. E a gente necessita, na verdade, de mais mão de obra qualificada nas áreas de produção. Você tem menos pessoas no salão, mas você precisa de mão de obra qualificada, mais qualificada nas áreas de produção, principalmente dentro da cozinha. Então, esses são os pontos fracos do sistema self-service. Em toda a live que eu faço, que está ligado diretamente a cardápio, se você não tem ficha técnica, gente, o momento, já passou da hora, inclusive, né? Porque nós estamos aí na porta da reabertura e você poderia ter feito as fichas técnicas aí com calma, todo esse período que você ficou com o salão fechado, né? Que a gente sabe que o movimento despencou, era hora de fazer a ficha técnica. E para que serve a ficha técnica, pessoal? Serve principalmente padronização de todos os pratos, levantamento dos custos e controle de estoque. Então, não tem como você precificar o seu cardápio se você não tem ficha técnica. Então, às vezes eu me deparo com alguns amigos que viraram clientes que viraram amigos. Eu pergunto, você sabe quanto que você consumiu hoje lá no seu buffet, no self-service? Ah, não sei. É óbvio, não sabe porque não tem a ficha técnica. E ficha técnica não é só para um prato, é para uma preparação. Se você fizer uma panela lá de 5 quilos de arroz, você tem que ter a ficha técnica dessa preparação. Por que às vezes a gente vai num restaurante e a comida não é igual de um dia para o outro? Porque com certeza foi preparado por pessoas diferentes. Às vezes até a mesma pessoa não prepara do mesmo jeito, porque vai muito de acordo com o dia que ela se encontra. Às vezes está com um problema psicológico, de saúde, e a comida não vai sair igual, porque ele não está bem. Então, a ficha técnica é uma dica que eu dou aqui, é uma obrigação, gente. Não é nem uma questão de ter ou não ter. É uma obrigação vocês terem a ficha técnica. Como a gente fala de ficha técnica, um outro erro que eu canso de pegar é o fator de correção. Vai falar, mas, Arnaldo, o que é fator de correção? É muito simples, pessoal. Quando você vai calcular o preço da sua preparação, por exemplo, você pega uma cenoura. Se você pegar 1 quilo de cenoura, você pagou lá, eu não me lembro, não sei bem o preço, mas vamos falar num preço, R$ 4,00 o quilo da cenoura.
Vocês sabem quanto que é o fator de correção da cenoura? O fator de correção da cenoura, uma cenoura bem descascada e tirada as pontas ou seja, bem manipulada, é 15%. Então, se você pagou lá R$4, na verdade, não é mais R$4, é R$4,60. O seu custo por quilo daquele alimento foi R$4,60. Então, eu pergunto, você sabe calcular o fator de correção dos alimentos? Restaurante tipo japonês, eu fui fazer um briefing, né, que é aquela hora que você está ali obtendo informações com o cliente para poder elaborar uma proposta. E eu perguntei para ele, quanto você paga no salmão? Ele falou, eu pago R$39 no salmão. Aí eu falei para ele, não, o seu salmão, na verdade, você está pagando R$78. Você compra o filé limpo? Ele, não, compra inteiro. Eu falei, então o quilo do seu salmão custa 78. Ele, não, eu vou pegar a nota. Bom, aí eu cheguei e falei assim, pede para o seu, você tem algum peixe aí? Ele falou, tenho. Eu falei, pede para o seu sushi man limpar o peixe e pesar só o que ele vai usar. Pesa o que ele vai jogar fora e pesa o que ele vai usar. Quando ele fez isso, deu 50% de fator de correção. Ou seja, para cada quilo que ele comprava, ele só aproveitava 500 gramas. E aí, sabe quanto que foi para quanto foi o quilo? R$78. Por isso que ele falou assim, poxa, eu trabalho, não consigo ver resultado, cara. Porque a ficha técnica dele está errada, não tem o fator de correção. Então, eu gosto muito de citar esse item aqui para as pessoas entenderem que isso daqui é importantíssimo na composição do custo do prato. Então, é uma outra dica que eu dou para quem for fazer essa transição, aprenda a fazer o fator de correção. Então, agora nós vamos realmente para as novas tendências que vão acontecer agora na retomada, já estão acontecendo. A pandemia, ela adiantou algumas tendências. Então, por exemplo, o home office. O home office é uma prática empresarial muito comum nos países que têm pouco espaço. Então, por exemplo, o Japão é muito comum. Nos países nórdicos, Dinamarca, Noruega, também já se existe essa mentalidade do home office. Os Estados Unidos também já pratica isso há algum tempo. Mas era uma tendência que vinha assim muito devagar e a pandemia trouxe assim um tapa na cara das empresas. Pum! Né? E viu que o home office é uma opção para reduzir os custos operacionais. Então, é uma tendência que veio. Por que eu estou citando isso? Porque depois eu vou falar para vocês lá da marmita. O delivery vai sofrer um fortalecimento porque mais pessoas vão passar a trabalhar em casa. E a pessoa que está fazendo home office, às vezes ela não tem tempo de cozinhar. Então, o delivery vai sofrer um fortalecimento. Menos aglomerações, pessoal. Uma tendência que a gente sabe que vai demorar um pouquinho para sumir, né? Mesmo que a gente entre na zona verde lá, que seja... A pandemia acabou. Descobrimos a cura, todo mundo vai ser vacinado, podemos voltar ao novo normal. Não vai ter tanta aglomeração como tinha antes, as pessoas ainda vão se sentir inseguras. Videoconferência, nós estamos fazendo uma coisa aqui que alguns meses atrás ninguém imaginava que fosse uma tendência, mas é uma tendência que também veio para ficar. O corporativo já incorporou a videoconferência. Aí eu falo aqui das 2 soluções, 3 ou 4 soluções que eu acho que são as soluções viáveis para substituir o self-service. O à la carte, eu comentei isso aqui um pouquinho antes de começar a live. Restaurantes que estão localizados em bairros que tenha muita residência, eu não recomendo que você coloque o à la carte todos os dias, mas principalmente sábado e domingo. Porque a gente sabe que no final de semana vai muita família. E o à la carte é uma das opções que eu acho bem viáveis para vocês substituírem o self-service. Mas a solução que eu acho que é a melhor de todas para substituir esse serviço do que a gente chama de self-service, que chama-se franco-americano, é a gente entrar com o serviço à inglesa direto, que é o empratado ou o prato individual. Aí você, óbvio, vai ter uma opção muito grande de pratos, mas a gente falou lá das vantagens e desvantagens, não tem desperdício, a demanda, você fabrica o prato por demanda, tem alguns segredos que a gente faz, o pré-preparo de alguns pratos, por exemplo, já falei isso numa outra live, filé à parmegiana, eu já posso deixar o filé
Por exemplo, se eu vou abrir a casa às 11h30, quando for umas 11 horas, 10h30, eu já frito, já deixo empanado e frito o bife. Põe o molho e o queijo. A gente sabe que é um prato que tem um consagrado, que vai ter bastante venda. Pediu, é só levar para o forno, porque a carne vai ser regenerada. Ela vai sofrer, vai esquentar de novo. Então, mesmo que ela esteja a temperatura ambiente, que a cozinha a gente nunca é fria, né? A gente fala, tá frio o prato, mas o frio da cozinha é 30 graus, né? Então, quando o pré-preparo é muito importante no executivo. Agora nós vamos falar justamente dos pontos fracos do executivo e depois, para finalizar, os pontos fortes. E aí eu depois até cito lá o pré-preparo. Bom, ele é um serviço um pouquinho mais demorado em relação ao self-service, porque não tem como, né? A pessoa senta, você já vai lá, serve uma entradinha, uma salada, alguma, né? Tira o pedido. Mas, assim, se você tiver um bom pré-preparo do cardápio, o tempo de atendimento do self-service para o executivo é quase o mesmo. Bom, você tem menos opções de cardápio, são pontos fracos, né? Você precisa de um pouquinho mais de mão de obra no salão. Se você tem menos gente lá nas áreas de produção, em compensação, você precisa ter mais garçom para servir, né? Porque você precisa levar bebida, precisa levar o prato, servir na mesa. O prato é montado, tem menos comida, então também é um ponto fraco. Se é aquela pessoa que gosta de comer bastante, o executivo é uma quantidade um pouquinho menor. E o ticket médio é pouca coisa mais cara. Mas agora nós vamos falar dos pontos fortes. Isso aqui é quase irrelevante, gente. E olha só, ponto forte já até tem mais itens, né? Bom, não tem desperdício. Então, para o comerciante, isso é extraordinário. Nós estamos falando de 20%, de 15% a 20% a menos no seu custo de comida. O pré-preparo também é rápido. Por exemplo, quanto tempo demora para você o estrogonofe? O estrogonofe já está montado, já está feito, já está na panela. Quanto tempo demora para você pegar o arroz, enformar numa forminha, pôr no prato, colocar o estrogonofe e a batata frita? É tão rápido quanto o self-service. O tempo que a pessoa... Às vezes, eu tive durante 12 anos restaurante por quilo e 12 anos restaurante executivo self-service. Mas era muito comum acontecer dos meus restaurantes, eu sempre sirvo uma entradinha, geralmente uma saladinha, cortesia. Já está embutido isso no preço, no nosso custo operacional. Então, o tempo que às vezes a pessoa está comendo ali a saladinha, já chegou o prato. Aí o garçom, não, senhor, segura. Ou ainda está na salada. Porque é tão rápida a montagem, se você tiver um mise en place bem montado e um pré-preparo bem eficiente, que o tempo é imperceptível a mudança de um serviço para o outro. A rotatividade é menor, você não precisa fazer 3 vezes o lugar, você só precisa fazer 2 vezes o lugar no executivo. Você precisa, o capital de giro é menor. A apresentação do prato, gente, é inquestionável, né? Você pegar um prato que você mesmo montou e um prato montado por um profissional, por um cozinheiro profissional, é completamente diferente, né? Tem uma apresentação muito melhor o executivo. Ele é muito mais fácil no delivery, porque já sai da cozinha montado, você não precisa de ninguém lá no self-service para montar. E o lucro líquido, aí que está a grande diferença, bate de 15% a 20% em comparação ao quilo, que é o self-service, né? Por que eu falo self-service? Porque nós temos 2 tipos de self-service. Tem a pessoa que paga um preço fixo e come à vontade, e tem o self-service por quilo, que a pessoa pega e pesa e paga sobre aquilo que ela pegou. E o lucro líquido é muito maior, bate na casa dos 20%. Tem algumas variáveis que pode chegar a 25%. Por exemplo, se você não paga aluguel, você já está economizando 5%. Se você é dono do seu próprio imóvel, esse 20% pula para 25%. Minha mulher trabalha, meu filho trabalha, minha filha trabalha. A mão de obra cai, o custo operacional pode chegar a 30% esse lucro líquido. Então, eu não consigo enxergar hoje, no momento, uma opção melhor para o self-service que não seja o executivo empratado. Outra dica que eu dou para as pessoas que adotarem esse sistema é que, óbvio, implantem também o delivery, um delivery bem forte. Porque da mesma forma que você monta um prato lá na cozinha, a mesma rapidez que você monta um prato, você monta uma marmita.
Então, também a outra dica que eu dou é que implantem, porque o quilo, geralmente eles não tinham delivery, o que eles tinham era viagem. A pessoa ia lá, se servia na marmita e levava. Agora, no executivo, a marmita vai ser uma opção muito forte. O delivery, como eu falei para vocês, sofreu um aumento expressivo. Até porque não tem outra opção, né? Você não pode comer no salão. Você só pode pedir no delivery, né? Mas eu acho que na retomada o delivery vai continuar. Vai cair o movimento do delivery, vai voltar para aqueles níveis, 20% do seu faturamento é o delivery. Mas eu acredito que vai sofrer um incremento. Talvez fique na casa dos 25%, 30% do faturamento bruto do restaurante. Então essas são as dicas que eu queria passar. Eu acho que a solução... Só Fala, rapidinho. Luiz. Você aproveitar que o Manolo está com a gente aqui. Sim. Você comentou que uma coisa ruim do executivo é a demora, né? Porque é mais demorado que o quilo, é lógico, né? Porque a pessoa mesmo ia lá e pegava a própria comida e já saía, já ia comer e já ia embora. O que você acha? Aí aproveitando o Manolo aí, se você acha que pode ser que isso aconteça, da pessoa poder pedir o executivo, por exemplo, antes de entrar. Olha, é fazer a agenda, né? Na verdade, fazer a reserva do prato. Isso. Então, eu acho excelente. Isso já acontece em alguns estabelecimentos. Principalmente num local em que você tem muito comércio ou um bairro estritamente comercial. Por exemplo, centro de Santos aqui, a gente sabe que existe... A pessoa, na hora que vai sair do escritório, já liga, olha, estou saindo. Porque às vezes ele tem uma reunião agendada. E isso é legal porque você ganha agilidade no serviço, né? Isso pode até ser pelo um aplicativo, no caso do Manolo, que desenvolve sistemas, ele pode desenvolver isso até esse sistema para casa. Acho bem legal. O cliente já vai lá no tablet dele, faz o pedido. Estou chegando em 10 minutos. Ele vai chegar, sentou, o prato está chegando junto. A única coisa que pode acontecer é dele chegar lá e a casa está lotada. E ele tem que esperar, né? Então tem que ter a gente tem que ter o entendimento que essa reserva também tem que ser uma coisa muito sincronizada, né? Geralmente esses restaurantes comerciais não fazem reserva, porque a rotatividade é muito grande, né? Então o cara falou, me reserva aí que meio-dia. Eu falo, beleza, eu dou segura lá 5 minutos o lugar, né? Porque você precisa girar, principalmente no self-service, era o caso, você tinha que girar 3 vezes o lugar, não dá para ficar fazendo reserva de lugar, né? O que pode acontecer é assim, eu falo, chegar cedo, sempre orientei meus clientes, falei, olha, eu não posso reservar, mas assim, você chega lá mais 11h15 para meio-dia, já senta uns 2 e reserva a mesa toda. Aí mesa para 10, legal. Vai lá e chega, aí não dá para o cara chegar lá meio-dia e ficar segurando a mesa até 2h, 2h30 da tarde, né? Mas é bem legal essa opção que você falou, e o Manolo com certeza vai desenvolver um sistema assim a esse tipo de situação. Aí, Manolo, vamos ajudar aí o pessoal do Quilo aí a tirar esses pontos fracos. Volta lá na telinha de ponto fraco do executivo, só pra gente... Peraí, deixa eu voltar. E agora deu... Porque assim, a gente, pelo que você comentou, vai precisar ter ou uma pessoa ou com luva. Porque assim, os protocolos de reabertura para o self-service, você vai ter que ter o protetor salivar. Então, o quilo que não tem aquela proteção de vidro ali, para as pessoas não... Porque tem pessoas que conversam durante o serviço ali, está se servindo e está conversando. E aí está indo o que a gente chama de perdigoto, né? Está saindo aquela gota de saliva ali e vai para a comida. Então, na verdade, o protetor salivar, na verdade, já é uma exigência bem antiga. É que a vigilância sanitária ela é bem ausente nesse sentido, ela não fiscaliza tanto.
Mas, com certeza, agora a fiscalização vai ser implacável. Então, você vai ter que ter o protetor salivar, você vai ter que ter ou luva descartável para todos os clientes, e mesmo assim vai ter que ser respeitada a distância de 1 metro para cada cliente. As pessoas não vão poder ficar do lado, lá colada, pegando comida. Isso vai acabar gerando filas bem grandes. A gente já tinha fila no self-service, imagina como é que vai ser agora. Né? Então, aquele tempo que era rápido, o self-service deixou de ser rápido. Porque quanto tempo vai demorar para uma pessoa se servir? Até calçar a luva, pegar, depois tirar a luva, pesar e sentar, é o mesmo tempo que vai ser talvez mais demorado que o executivo. E eu fico pensando assim, por exemplo, se tem 10 pessoas numa mise en place lá, né, se servindo, são 10 pessoas se servindo ao mesmo tempo. Se tiver um funcionário, é um que vai, depois Isso. volta mais um. Nossa senhora, aí acho que operacionalmente vai ser... Então, se você não tiver um funcionário, porque a obrigação do funcionário servindo é se você não der a opção da luva. Entendi. Se você não tiver a luva, então você terá que ter 1 ou 2 ou 3 funcionários servindo o cliente para que ele não toque nos utensílios. Porque se todo mundo tocar no utensílio, ali é um fator de contágio, né? Você está fazendo a propagação do contágio pelo utensílio, todo mundo pegar na mesma concha, na mesma colher. Então, a luva dispensa o uso do funcionário. Se você não tiver a luva, você é obrigado a ter um funcionário, ele que vai mexer lá, ele que vai servir. Aí é mais demorado ainda. Porque imagina a situação. O cliente chega lá e fala, não, põe um pouquinho mais de arroz. Agora o feijão, isso? Não, mais um pouquinho de feijão. Aí quando ele chegou lá no final, ele lembrou, olha, pensando bem, eu quero aquele salmão que está lá no começo. Aí na hora do bife. Não, esse bife não, pega aquele ali que está do lado, ó. Esse está muito branco, pega um mais torradinho. Não, esse aqui tá meio cru, pega um pouquinho mais. Gente, vai demorar uma infinidade para você servir um cliente, né? Então, eu vejo, é impraticável voltar com o self-service. É impraticável. Nesses protocolos, é impraticável. Só quando sai a vacina, né? Eu não vejo outra solução que não seja o executivo, ou a la carte, ou uma outra opção que seria a bandeja. Tem um serviço que a gente chama de bandeja, mas que eu acho que não é legal, porque também tem desperdício de comida, que a comida vem numa bandejinha. Vem 2 bandejinhas. Vem uma bandejinha com arroz e um acompanhamento, e vem a outra com bife ou batata e um potinho de feijão. Vamos dar exemplo. Um prato que é muito clássico nosso, que é o comercial, né? Arroz e feijão com fritas e algum tipo de proteína, né? Você acaba tendo um desperdício muito grande também. Então, o empratado ele veio para resolver esse problema do desperdício. Porque está ali, a comida está ali, pronto. Sobrou ou não sobrou, está pago. Você está pagando por aquela quantidade exata de comida. E aí, óbvio, a gente faz um estudo, né? Em cada caso é um caso, porque também existe uma característica por bairro ou por região. Por exemplo, se você monta um self-service numa zona portuária ou que tenha muita indústria, o ticket médio a per capita por pessoa de comida explode, vai lá para cima. Então você pega monta 1 quilo, onde tem muita fábrica, que as pessoas têm um trabalho braçal muito grande, o consumo de comida é maior. Você monta 1 quilo num bairro residencial que a faixa etária é muito alta, a quantidade de comida despenca, porque as pessoas não podem mais se dar o luxo de comer tanto. Nossa, então se tiver 1 quilo... Para o cara é péssimo, né? Então a gente faz o estudo realmente de per capita por região. Cada região tem uma característica para a gente montar um empratado. A média fica em torno de 480 a 520 gramas. Então, um executivo, não é que a pessoa come pouco, tem 500 gramas. 500 gramas é a média de 1 quilo. Nossa. A média de consumo num quilo é 500 gramas. 500 então, gramas? o executivo vai ter a mesma quantidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que bem legal, que resolva. Cara. Essas dicas aí, cara, bem interessante. E eu acho que também uma coisa, Manolo, essa você pode ajudar, hein? Para a pessoa se auto-atender. Não depender
Porque aí, tudo isso para agilizar o... Eu tô vendo meios aí de agilizar o executivo, agilizar essa parte para não perder tanto, né? Certeza. O cara que tem 1 hora de almoço, ele vai ficar pé da vida se tiver que esperar 10, 15 minutos Então, numa fila, né? mas aí uma das vantagens do executivo é o pré-preparo. Eu quase não falei do pré-preparo. Falei da parmegiana, falei também de estrogonofe. Mas não são todos os pratos que você pode colocar no executivo. Pratos que têm complexidade na confecção, é complicado você fazer na hora, né? Um prato que demora 15, 20, 30 minutos, no à la carte, tudo bem. Porque qual é o tempo de serviço no à la carte? É 1 hora e meia, 2 horas. O cara, quem frequenta a la carte, geralmente tem 2 horas de almoço. Então eu posso me dar o luxo lá de demorar meia hora para fazer o prato dele. Manda um couvert de entrada, o cara já vai tomando um aperitivo. Isso estou falando da hora do almoço, né? Porque a característica da alimentação fora do lar da noite é completamente diferente. À noite a gente já não tem mais o problema do horário. Esquece. Quem se alimenta à noite é por prazer. Quem se alimenta de dia é por necessidade. São duas situações completamente diferentes. Então eu não posso pegar o mesmo tempo de serviço que eu tenho do dia e aplicar à noite. Ao contrário, à noite eu quero reter mesmo a pessoa na casa. Quero fazer com que ela consuma o máximo possível. Enquanto que de dia, não, eu preciso de rotatividade. Né? Eu preciso que a pessoa coma e libere o lugar o mais rápido possível, que é um dos problemas do executivo, do self-service. O executivo eu já não tenho tanto essa pressa, porque eu só preciso rodar o lugar 2 vezes. Então eu posso até induzir uma venda de uma entrada, depois de um prato principal, de uma sobremesa, de um licor, de um aperitivo. É o princípio do à la carte. O à la carte, quanto mais tempo eu reter a pessoa no lugar, mais eu consigo vender. Por exemplo, tem uma coisa que as pessoas não se atentam, mas, por exemplo, no self-service, não importa se é por quilo ou não é recomendado que se coloque televisão. Aí você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que eu vou reter a pessoa no lugar. A pessoa acaba de comer e fica lá sentada, olhando o jornal. E aí, aquele tempo que ela demoraria 15, 20 minutos só para ficar no lugar, passou para meia hora ou 40. E aí eu não consegui rodar 2 vezes o lugar. Então o pessoal me pergunta, vale a pena ter televisão, por exemplo, num restaurante self-service? Não, não vale a pena. Porque eu induzo a pessoa a ficar mais tempo no lugar. Nossa, Então o que vocês colocam lá? Coloca lá a televisão passando propaganda, passando fotos do seu cardápio, passando até notícias, né? O caso dessas empresas que vendem propaganda. Mas não colocar um canal aberto lá ou um canal pago, porque você vai reter a pessoa no lugar. Nossa, E aí você faz o isso. jornal, né? A pessoa vai querer ver o jornal inteiro. Não, Luiz, sabe o que acontece? Isso por exemplo, você pega que a pessoa fique sentada mais 10 minutos no lugar. Você faz 300 refeições, multiplica por 300. Multiplica por 6 dias na semana. Entendeu? O quanto que isso é expressivo? Verdade, verdade. Se você fizer transformar isso em dinheiro, monetizar, colocar o valor, é uma coisa absurda. Aí a conta não fecha. E às vezes o estabelecimento tem prejuízo, não consegue atingir sua meta justamente por causa desse detalhe. Cheio de televisão. Caraca. E aí o cara fica lá batendo papo, acabou de comer, fica batendo papo. Ou se entretendo com a televisão e não levanta para ir embora. Vou tirar a televisão do meu salão. Aí, Aline, já viu, hein? É isso aí. Lá no Magda, o seu tem TV lá também? Eu não lembro lá no... A Magda do Itashop. A outra coisa, gente, é assim, no sistema self-service, vou dar algumas dicas aqui que não estão aqui no PowerPoint. É até meio complicado você falar isso, mas como eu preciso ter muita rotatividade no lugar, você proporciona
um conforto, o mínimo de conforto. Como é que é o mínimo de conforto? Por exemplo, eu não posso colocar o ar-condicionado a uma temperatura de, por exemplo, 22 graus. O cara entra no restaurante como se estivesse num banco. Você já viu que quanto tempo você demora para ir no banco? Você pisou no banco, você está pagando. Então, o banco proporciona o máximo possível de sensação agradável para você. Ele climatiza o ambiente, ele coloca aroma no ar-condicionado para induzir você a se relaxar. Pode reparar. Entra num Shopping banco, também, vai... né? Hã? Shopping também, né? Faz isso. Shopping é a mesma situação. Porque você vai demorar no banco. Ele quer que você fique no banco lá o mais tempo possível. Ele quer Então, ele tem que te proporcionar uma sensação agradável. O self-service, você tem um limite de satisfação, de conforto que você pode proporcionar para o cliente. Justamente, veja bem, gente, eu estou falando aqui para os empresários e comerciantes, né? Então, justamente para quê? Para o cara não sentar lá numa cadeira hiper confortável, aquela cadeira do papai. Ele senta no seu restaurante, acaba de comer e fala assim, vou ficar aqui fazendo a digestão. Até dar o meu horário do almoço. Tomar um cafezinho que é de graça. E o raciocínio é esse. Então você fala, mas isso impacta no negócio? Gente, se vocês começam a fazer aquela continha do português, 2 minutos por cliente, vezes a quantidade de clientes que eu servi hoje, vezes a quantidade como é que se diz? De dias que eu trabalho, e multiplica isso pela quantidade. Isso vai dar um valor, vai dar um número em horas. Caramba, eu perdi não sei quantas horas no mês. Bom, se você sabe quantas pessoas passam por hora no seu estabelecimento, você converte isso em dinheiro. Você vai ficar assustada com o valor. Porque é um número muito significativo. Aí você fala, bom, eu estou lá no restaurante há 5 anos. Beleza, multiplica isso por 5 anos. 60 meses. Aí o número vai vir exponencial. Então, sabe aquela continha de português, que o cara não joga mais o pão fora, ele torra para fazer farinha de rosca? O raciocínio é esse. São números que a gente não consegue mensurar porque são desprezíveis quando a gente menciona um caso só. A pessoa ficou lá, caramba, meia hora, cara, ficou 1 hora para almoçar no quilo. É um caso, mas se isso virar uma rotina e você começar a perceber que as pessoas estão demorando para sair do seu estabelecimento, isso é um valor incalculável. É muito significativo. Então, de novo, a gente proporciona no quilo um conforto limitado. Essa é a palavra, conforto limitado. Eu não vou colocar lá uma cadeira de pau lá para o cara sentar, aquela cadeira horrorosa, que eu nem vou citar o nome, que todo mundo sabe qual que é, né? Aquela que dobra. Precisa falar quem que fornece aquela cadeira. Aquela cadeira é para a pessoa sentar ali e ficar meia hora, já não aguenta mais dor nas costas. Né? Mas sabe por que ele é assim? Porque ele é de graça. Muita gente ganha essa cadeira. Mas fica lá. Você nunca vai ver aquela cadeira, por exemplo, num à la carte. Nunca, jamais. Porque no à la carte eu preciso proporcionar conforto mesmo. O à la carte eu tenho que dar conforto. Porque eu quero vender. Eu quero vender um couvert. Quero vender um primeiro prato. Quero vender um prato principal. Quero vender a sobremesa. Eu quero vender. Desculpa. Então eu preciso dar conforto, até porque o ticket é diferente. O ticket do à la carte é bem maior do que o executivo. Então, se o cara ainda vai ter um desconforto, é complicado. Né? Então, no executivo, então, faz parte do pacote. É só um pacote de dignidade e ponto, né? Não... Isso, a gente chama de conforto limitado. Conforto limitado, tanto no executivo quanto no self-service. Exatamente. Conforto limitado. Tá, nada de... Como o é que executivo... é lá, Aline? Como é que é comer lá na Aline? A Aline, só a presença dela e do Ricardo já é um conforto enorme. É muito agradável. Ai, obrigada, Arnaldo. Imagina, que é isso. Bom, pessoal, Legal. Espero ter ajudado. Fico aberto aí para perguntas. Quer fazer alguma pergunta, Aline?
E a gente conversou tanto aquele outro dia, né, Arnaldo? Exato, E é. realmente a gente ficou trocando ideia lá no restaurante que já sanaram bastante as minhas dúvidas. Mas essa da televisão, ó, hashtag fica a dica pro Ricardo. É. Mas tá bom, gente, é E, isso. Magda, alguma Tá bom, eu dúvida? vou parar de pagar ECAD. É outra coisa. É, A Magda tá sem som. é, deixa eu ver se eu consigo dar um unmute nela. Não consigo. Deve estar alguma coisa sem som. Mas, deixa eu ver. A Entrou Magda aqui. tá com som agora. Agora Eu, entrou o seu Magda? som. Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite. Magda. Então, super gostei da dica da TV, porque no meu estabelecimento tem, né, as TVs ligadas tanto no dia como na noite, como à noite. E era isso que eu queria saber, uma orientação que eu peguei, já perdi uma parte da entrevista, né, da reunião, e eu agora o estabelecimento está fechado, né, a gente não consegue trabalhar com ele aberto nem de dia nem de noite, então estou trabalhando no delivery de marmitas. E Sim, graças a Perfeito. Deus está dando certo, está legal, acontecem uns imprevistos, mas até porque é uma novidade para nós, né? A demanda que deu de marmitas foi até surpreendente, graças a Deus a gente está conseguindo tocar. E eu queria umas dicas, assim, alguma coisa que pudesse me ajudar mais um pouquinho. No ô delivery, Magda, né? no último slide tem o meu contato. Você Tá. também está lá no grupo, pode me chamar no grupo lá sem problema nenhum. Eu te esclareço qualquer dica que você precisar. Peraí, Fica à ô vontade Magda, para entrar em contato você comigo tá lá sem no problema nenhum. grupo? Peraí, eu não sei. Não sei se tá você ou a Andréia, né, do Itachop. Como é que... Isso, verdade, eu e minha nora. Ah, a Andréia é sua nora. Sim, Ah, então tá em família lá. Então... isso, estamos todos, família, todos. Olha, Marido, tem uma filho, nora. dica. Tem uma dica, viu, ô Magda? Oi, Para o querido. executivo, tem uma dica que eu Ah, dou que a gente chama de. Você sabe o que é mise en place, né? não, me explica Mise en melhor. place é montar a praça. Então, por exemplo, no caso de uma Tá. pizzaria, né? O Sim, cara já entendi, deixa lá mussarela ralada, presunto picado, tomate entendi. fatiado, cebola fatiada, quer dizer, isso é montar a Sim, praça. Então, no sim. executivo, para que você tenha um executivo muito eficaz, e no caso da marmita também, é o que eu falei, a gente não pode colocar preparações que sejam de muita complexidade. Por exemplo, não dá para fazer rabada na hora. Mas a rabada é um prato muito, muito prático de vender no executivo ou na marmita. Por quê? Porque você faz no dia anterior. Então, quanto tempo demora para Sim, você montar uma marmita de rabada? sim. Nós percebemos a diferença até mesmo porque, tipo assim, eu tenho um cardápio da semana, de cada dia, né? E Sim. na segunda-feira a nossa dificuldade é o quê? Nós colocamos o Virada Virada, Paulista. Então, virada paulista é um prato informação complicadíssimo. complicadíssima, justamente. Então, é muita informação para marmita. Muito complicado. Exato. Já lançamos, apostamos na dobradinha na terça-feira. Deu bem certo. Porque a Porque já tem dobradinha a já está preparação pronta. antes. Deu muito certo. Surpreendeu até. Então, olha a dica que eu te dou. Todo prato que leva molho, que fica no Sim, molho, ele é tipo muito prático. almôndega, são coisas que a gente consegue deslanchar, né? Isso. Produzir marmitas rapidamente e fazer com que ela saia rapidamente. Ó, não sei se você Agora, pegou um essa que dica. é Estrogonofe. Estrogonofe, você pode fazer uma quantidade? nosso prato de sexta-feira, parmegiana também. Sim. O parmegiana tem uma dica que eu posso te dar. Você pegou a Sim. dica da parmegiana? Hum. A dica da parmegiana, você já pode deixar ele frito, empanado. Sim, ok. Porque No você dia, não vai colocar o molho, o queijo e levar ao forno para derreter o queijo. isso, Ele vai ser ótimo, regenerado, ele vai esquentar de ótimo. novo. Sim, Então, por exemplo, ótimo. eu fiz consultoria para restaurantes que o cara fazia a parmegiana na hora. É o que está acontecendo com Aí, a gente. Por que a gente não, está... Está acontecendo conosco. Tipo assim, como a gente ainda não tem uma clientela certa, é muito duvidosa, uma hora sai mais a parmegiana, outra hora sai menos, ou mais o estrogonofe, ou menos, entendeu? A gente está produzindo na hora. E acabou que não deu certo, ficou muito confuso. Então, a gente porque começou não produzir um dia antes, não, mas mais cedo, entendeu? Mas um dia antes, eu sim. acho que vai dar melhor. Então, todo prato que você tem a possibilidade de servir muito rápido,
Estrogonofe, picadinho, bife a rolê, frango a cordon bleu, rabada. Ótimo. Isso são pratos que é muito rápido de montar a marmita ou montar o executivo. Então, Sim. esse é o pulo do gato do executivo. Por exemplo, o que você falou, o virada paulista. Muita informação. Olha, é tutu de feijão, couve, bisteca, ovo, arroz, bananinha e o banana torresmo. milanesa E o arroz. O arroz. Olha, são 6 a 7 ingredientes. Isso, exatamente. E não dá para deixar tudo adiantado. Tem que Não fritar dá. a banana na hora, tem que fritar o ovo na hora. Verdade. Beleza, eu posso deixar o tutu pronto, o arroz está pronto. A couve, não dá para deixar a couve. A couve eu deixo ela pré-refogada, porque se eu refogar tudo, ela vai murchando. Some. Exato. Vai sumindo. Quanto mais tempo no fogão ela ficar, mais ela some. Ela vai minguando, né? É o que eu te falei da complexidade de prato. Então, o virada paulista é um clássico, vende pra caramba. Mas tem toda uma logística, precisa ser bem ali azeitadinho, precisa estar bem treinadinho a equipe lá para não dar BO, senão é complicado. Aí eu vou dar uma dica. Eu não trabalho com tutu de feijão, eu trabalho com feijão tropeiro, que eu acho que dá vai quase tudo que vai no tutu e realmente é mais prático. Boa também. Também. Você põe a couve no tropeiro? Coloco. A única coisa que eu mando em cima é a picanha suína. Vai o feijão tropeiro bem feito. Porque ele já tem o ovo, já tem a farinha de mandioca, tem a couve, tem todo o preparo. Eu acho que custo-benefício vale muito mais a pena do que o tutu. Isso. Boa ideia. Olha. Boa ideia. Aí, Mas viu, Magda? Pode me chamar no grupo lá depois que... Estamos sim, querido. Então tá bom. Pode vou te chamar para me dar mais umas dicas, porque é uma novidade para mim trabalhar. Eu trabalho com self-service, né, à noite, com as porções, tá? Então, a marmita foi uma novidade. A gente, para tentar não fechar o estabelecimento, dar continuidade, né, mostrar que o Ita Shop está vivo, né? Foi a ideia e que, graças a Deus, até aqui está dando certo e a gente está conseguindo seguir. E agora, na hora que você implantar o executivo, então, você não quer mais saber de quilo. É verdade. Adorei. E o quilo lá, muito obrigada já pela almocei dica. bastante lá. Imagina, que isso. No quilo vai lá sim, espero vocês. Tinha um preço bem legal o quilo lá, né? No Ita Shop. Ó, Magda, tá aqui, tá? Eu tô no grupo lá, pode me chamar à vontade. Vou chamar sim, com certeza. Preciso de outras dicas. Então tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Imagina, eu que agradeço vocês, pessoal. Espero realmente que a gente passe por essa pandemia o mais rápido possível, né? Em breve, né? Porque tá bem complicado, a gente só tem notícia negativa, infelizmente, né? Infelizmente. Mas tem uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, é o seguinte, a gente tem duas opções. A gente tem o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Eu sempre acredito que o copo está meio cheio, né? E a pandemia vai trazer algumas coisas boas. Acredite se quiser, também tem o lado bom, né? O que é o lado bom? Eu estava conversando agora com um cliente que eu fui visitar antes de entrar aqui na live. Eu falei para ele, olha, quem conseguir sobreviver pode ter a certeza que a concorrência vai ser muito menor. Né? A pandemia também veio para dar uma selecionada no mercado. Levou muita gente boa, infelizmente. Mas também selecionou o mercado. Então, o mercado hoje está muito menos competitivo. Né? Então, quem enxergar isso como um desafio, vai se dar bem. É assim que eu enxergo. E o nosso objetivo, nosso objetivo do grupo é justamente esse. Exatamente. Nós estamos numa... Exatamente, é bem isso mesmo. Nós estamos numa tempestade. Fé, né? Né? Na fé de que isso vai passar e para quem conseguiu sobreviver e vai ser bom, né? Infelizmente, às vezes, alguém ficou nesse prejuízo, muitos ficaram nesse prejuízo, né? Tem histórias tristes, muito, infelizmente. Então, por isso, eu acredito que os que sobreviveram, os que vão ficar até o fim, que vão conseguir levar essa luta até o fim, vai dar certo. Ou já deu certo. Já deu certo. Porque outro dia agora, escutei mês que vem, uma frase... termina.
termina assim, reabre parcialmente, eu creio, tá? Não, Eu creio também. com certeza. Eu creio. Outro dia eu escutei uma frase que eu achei muito legal. É assim, o pessoal falou assim, tá todo mundo no mesmo barco. Aí alguém falou assim, não, negativo. Tá todo mundo na mesma tempestade. Isso Tem mesmo. tem gente que tá de iate, tem gente que tá de canoa, tem gente que tá de barco, tem gente que tá na boia, Caiaque. caiaque, tem gente que tá segurando só num pauzinho assim, num pedacinho de madeira, batendo o Verdade. pé. Mas está lá, na fé. Tem gente que tá nadando, né? Depende, Tá é no verdade. braço. Mas a Verdade. tempestade é igual para todo mundo. A tempestade Verdade. é igual. E Então é eu isso. acho que isso que, cara, se for ver bem, lá no grupo tem 170 restaurantes, né? Com esse tipo de informação, né, que está sendo divulgada. Principalmente eu já vi resultado muito legal no último Dia dos Namorados, que o normal seria, na segunda-feira, todo mundo começar, ai meu Deus, ferrou! Tá reclamando, né? 50 pedidos ao mesmo tempo, eu não tinha entrega, não tinha o motoboy não veio, tal. Pô, eu já conseguiu. Agora, com esse tipo de informação e ajuda principalmente entre os membros do grupo, isso que eu acho bem legal, né? Tá conseguindo manter a chama acesa, manter o Sim. É verdade. pessoal enxergando lá na frente. Meu, vai dar certo. Não é fácil, é muito difícil mesmo, né? Chega a ser estressante, a cabeça vai a milhão, você fica bolando ideias, querendo alguma solução, um jeito para não desistir, né? Um dia desse, um cliente de muito tempo nosso do estabelecimento, né? Nós abrindo, eu e meu esposo abrindo o estabelecimento, ele falou, nossa, olhou para nós, né? Passeando com os cachorrinhos dele na calçada e falou, nossa, como é que vocês estão conseguindo? Eu falei com muita luta, com muita esperança, com muita fé de que isso vai dar certo. Vamos ter paciência que vai dar certo. Olha, chegou a visita aí, ó. Quer participar da live aqui, o Marley. Pra eu dar uma passadinha, né? Dar uma boa noite. Ai, cara. Bom, mas que legal. O importante é que a gente está com fé de que vai passar e que vai... Os que conseguirem resistir vão sobreviver e vai ser... Daqui a pouquinho a gente vai estar rindo de tudo isso. Infelizmente, para uns não, mas para outros sim, a gente vai ter um final feliz. Acredito no nosso. É verdade. Depois da tempestade vem o arco-íris. Isso. Verdade. Ai, cara, mas que legal, que legal. Fico feliz Bom, aí gente, que você participou. Então é isso, eu agradeço a participação de todo mundo. Depois o Luiz coloca vai ficar gravado lá, hein? Tá gravado, vai lá pro YouTube. Vai lá pro nosso canal no YouTube. Viu, Magna? Aí você pode assistir lá do começo. Tá, isso, eu perdi mesmo uns minutinhos. Quando eu entrei já estava, acho que uns 10 minutos passando, mas eu vou assistir, eu vou procurar lá, vou pegar. Vou assistir, tá bom? Muito obrigada pela dica, uma boa noite aí. Sucesso. Valeu, galera, nós. Obrigado. Valeu, pessoal. Sucesso para nós. Abraço. Abração. Lá, Arnaldo. Valeu. Só o Arnaldo. Parece lá também, eu vou ter o prazer de recebê-lo, Luiz. Aí sim. Eu vou lá mesmo, também, hein? no ITA também, hein? As portas estão abertas. Eu passei muito aniversário meu lá no ITA, Vou estar, tá aberta para delivery. Para delivery. Beleza. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigada. Boa, gente. Obrigada. Boa Abraço. noite. Um abraço.